Imagine acordar um dia e descobrir que tudo o que você construiu durante anos desapareceu em questão de horas. Seus filhos, mortos. Sua fortuna, evaporada. Seu corpo, coberto de feridas que ardem como fogo. E então, no meio dessa destruição absoluta, você ouve uma voz dentro da sua cabeça sussurrando: "Eu sempre soube que isso ia acontecer." Esse é o terror silencioso de Jó. Não o terror das tragédias que caíram sobre ele, mas o terror que ele carregava antes de tudo desmoronar. Um medo tão profundo, tão visceral, que ele mesmo confessou: "Aquilo que eu mais temia veio sobre mim." E se eu te disser que Jó não foi apenas vítima de uma aposta divina? E se o medo dele foi, na verdade, a chave que abriu a porta para o próprio colapso? A história de Jó é contada há milênios como um exemplo supremo de fé diante do sofrimento. Um homem íntegro, justo, que perdeu tudo e ainda assim não amaldiçoou a Deus. Mas existe uma camada oculta nessa narrativa. Uma confissão perturbadora que passa despercebida pela maioria das pessoas. No capítulo 3, versículo 25, no auge do seu desespero, Jó revela algo chocante. "Porque aquilo que eu temia veio sobre mim, e o que eu receava me aconteceu." Espere um momento. Jó temia algo? O homem mais justo da terra, que oferecia sacrifícios pelos pecados que seus filhos poderiam ter cometido, vivia atormentado por um medo secreto? Isso muda tudo. Porque se Jó já carregava esse medo antes das tragédias, então a pergunta se torna: será que esse medo não foi, de alguma forma, o catalisador do seu próprio sofrimento? E mais importante, quantos de nós estamos vivendo exatamente como Jó, alimentando medos invisíveis que moldam nossa realidade sem que percebamos? Vamos mergulhar na psicologia por trás do medo de Jó. E prepare-se, porque o que você vai descobrir pode mudar completamente a forma como você enxerga suas próprias ansiedades. Para entender o medo de Jó, precisamos primeiro entender quem era esse homem. O texto bíblico nos dá pistas valiosas logo no primeiro capítulo. Jó era íntegro, reto, temia a Deus e se desviava do mal. Ele tinha 7 filhos e 3 filhas. Possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois, 500 jumentas e muitíssimos servos. Era o homem mais rico do Oriente. Mas aqui está o detalhe que a maioria ignora. Decorrido o turno de dias de seus banquetes, chamava Jó a seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia holocaustos segundo o número de todos eles, pois dizia: "Talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração." Assim o fazia Jó continuamente. Continuamente. Jó não oferecia sacrifícios uma vez por ano. Não era um ritual esporádico. Era uma obsessão. Ele acordava de madrugada, antes do sol nascer, consumido pela possibilidade de que seus filhos tivessem pecado em pensamento, nem em ação. Em pensamento. Na psicologia moderna, reconhecemos esse padrão imediatamente: ansiedade antecipatória crônica. Jó vivia em constante estado de alerta, monitorando ameaças invisíveis, tentando controlar o incontrolável através de rituais compulsivos. Ele era, essencialmente, um homem com transtorno de ansiedade generalizada em uma época em que esse conceito nem existia. E aqui surge a primeira grande revelação. O medo de Jó não era sobre se algo ruim aconteceria. Era sobre quando ele vivia com a certeza angustiante de que, em algum momento, tudo desmoronaria, sua riqueza desapareceria, seus filhos seriam punidos. Ele seria exposto como alguém indigno das bênçãos que recebeu. Isso explica por que, quando as tragédias finalmente acontecem, sua primeira reação não é de surpresa total. É quase de resignação amarga, como se ele dissesse: "Eu sabia, eu sempre soube." Mas aqui está onde a história fica verdadeiramente perturbadora. E onde a psicologia e a narrativa bíblica se entrelaçam de forma assustadora. Nos primeiros 2 capítulos de Jó, somos apresentados a uma cena no reino celestial. Deus está conversando com Satanás, que acabou de percorrer a terra. E Deus, orgulhoso, aponta para Jó: "Observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal." Satanás responde com sarcasmo venenoso: "Porventura Jó debalde teme a Deus? Acaso não o cercaste de bens, a ele, a sua casa e a tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoaste, e os seus bens se multiplicaram na terra. Mas estende a mão, toca em tudo quanto ele tem, e verás se não blasfema contra ti na tua face." E então Deus permite que Satanás destrua tudo que Jó possui. Agora, aqui está a questão que ninguém quer fazer. Por que Deus aceita essa aposta?
Teologicamente, há dezenas de interpretações, mas psicologicamente, há algo fascinante acontecendo. É como se o universo estivesse respondendo ao medo mais profundo de Jó. Como se a energia emocional que ele investiu durante anos em rituais de proteção tivesse, paradoxalmente, magnetizado exatamente aquilo que ele tentava evitar. Isso não é pensamento mágico, é neurociência. Quando vivemos em estado constante de medo, nosso cérebro literalmente se reconfigura. O sistema límbico entra em hiperatividade. A amígdala dispara sinais de perigo mesmo quando não há ameaça real. E o córtex pré-frontal, responsável pelo pensamento racional, fica suprimido. O resultado? Começamos a criar as condições para que nossos medos se materializem, não através de forças sobrenaturais, mas através de decisões inconscientes, comportamentos autodestrutivos e uma percepção distorcida da realidade. Jó temia perder seus filhos. Então, ele os mantinha sob vigilância espiritual constante, provavelmente criando uma atmosfera de tensão e pressão. Ele temia perder sua riqueza. Então, provavelmente tomava decisões financeiras baseadas no medo, não na sabedoria. Ele temia ser punido. Então construiu uma identidade inteira, baseada em ser irrepreensível, perfeito, além de qualquer crítica. E quando você constrói sua vida sobre a fundação do medo, qualquer rachadura se torna um colapso. Existe um fenômeno psicológico chamado profecia autorrealizável. Foi cunhado pelo sociólogo Robert Merton em 1948, mas o conceito é muito mais antigo. É a ideia de que uma crença ou expectativa, mesmo que inicialmente falsa, pode se tornar verdadeira simplesmente porque acreditamos nela e agimos de acordo. Se você acredita que vai fracassar em uma apresentação, sua ansiedade vai sabotar sua performance. Se você acredita que seu relacionamento vai terminar, seu comportamento defensivo vai criar exatamente o distanciamento que você temia. Se você acredita que é indigno de amor, vai inconscientemente sabotar conexões genuínas. Jó vivia com a profecia de que algo terrível aconteceria. E essa profecia não estava apenas na sua mente, estava no seu corpo. Estudos modernos de neuroimagem mostram que ansiedade crônica altera fisicamente a estrutura do cérebro. O hipocampo, responsável pela memória e regulação emocional, encolhe. A amígdala, o centro do medo, aumenta de tamanho e fica hiperreativa. As conexões neurais entre o córtex pré-frontal e o sistema límbico enfraquecem. Em termos práticos, isso significa que uma pessoa vivendo em medo crônico perde progressivamente a capacidade de distinguir entre ameaças reais e imaginárias. Tudo se torna perigoso. Tudo se torna uma potencial catástrofe. E aqui está o aspecto mais cruel. O corpo também responde. O cortisol, o hormônio do estresse, inunda o sistema constantemente. Isso suprime o sistema imunológico, aumenta a inflamação, causa problemas digestivos, insônia, dores crônicas. Quando Jó finalmente é atingido por doenças físicas, as feridas dolorosas que cobrem seu corpo da cabeça aos pés, não é apenas uma punição divina arbitrária, é a manifestação física de anos de terror psicológico não processado. Seu corpo literalmente se quebrou sob o peso do medo que ele carregava. Então eu te pergunto, quantas das suas doenças são, na verdade, seu corpo gritando sobre medos que você se recusa a olhar de frente? Quantas vezes você sentiu aquela dor no peito, aquele aperto na garganta, aquela fadiga inexplicável, e atribuiu a causas físicas quando, na verdade, era seu sistema nervoso em colapso? Jó oferecia sacrifício. Você oferece o quê? Trabalho excessivo? Perfeccionismo? Controle obsessivo? Comportamentos compulsivos que te dão a ilusão de que você pode evitar o desastre? E se essas oferendas, assim como as de Jó, forem exatamente o que está alimentando o monstro? Depois de perder tudo, filhos, riqueza, saúde, Jó entra em um estado que os psicólogos chamariam de depressão maior com características melancólicas. Ele amaldiçoa o dia em que nasceu. Deseja nunca ter existido. Questiona por que a luz é dada a quem sofre. Mas então algo extraordinário acontece. 3 amigos aparecem. Elifaz, Bildade e Zofar. E por 7 dias e 7 noites, eles simplesmente sentam em silêncio com ele. Não oferecem conselhos. Não tentam consertar. Apenas testemunham seu sofrimento. Isso é, ironicamente, a coisa mais terapêutica que eles fazem. Porque presença silenciosa e compassiva é muitas vezes o antídoto para o sofrimento profundo. É o reconhecimento de que a dor não precisa ser corrigida ou explicada. Ela só precisa ser vista. Mas então eles abrem a boca. E tudo desmorona. Elifaz argumenta que Jó deve ter pecado secretamente. Afinal, Deus é justo. Sofrimento é punição.
Portanto, Jó é culpado. Bildade insiste que os filhos de Jó devem ter pecado. A justiça divina não falha. Se eles morreram, mereciam. Zofar vai ainda mais longe. Jó não está apenas pecando, ele está mentindo sobre sua inocência. Deus sabe a verdade e está punindo proporcionalmente. Reconhece esse padrão? São as vozes internas que todos nós carregamos. As vozes da culpa, da vergonha, da autocrítica destrutiva. Você mereceu isso. Você não é bom o suficiente. Se algo ruim aconteceu, é porque você falhou de alguma forma. E Jó, mesmo na sua agonia, resiste. Ele insiste em sua inocência. Ele exige uma audiência com Deus. Ele quer resposta. E aqui está o que é psicologicamente fascinante. Jó não está apenas lutando contra seus amigos. Ele está lutando contra suas próprias crenças internalizadas. Porque lembre-se, Jó também acreditava que sofrimento era punição. É por isso que ele oferecia sacrifícios constantemente. Ele temia que qualquer pequeno pecado resultasse em catástrofe. Agora, encarando a catástrofe real, ele está forçado a confrontar a dissonância cognitiva. Ou ele pecou e merece isso, ou o sistema inteiro de crenças que governou sua vida está errado. Essa é uma crise existencial de proporções devastadoras. E então, no capítulo 38, algo acontece que muda tudo. Deus finalmente aparece. Não em silêncio, não em sutileza, mas em um redemoinho, uma tempestade de força inimaginável. E a primeira coisa que Deus faz não é explicar, não é consolar, não é validar, é questionar. Onde você estava quando eu fundei a terra? Você pode comandar amanhã? Você pode segurar as correntes das Pleiades ou soltar os laços de Órion? Por 4 capítulos, Deus bombardeia Jó com perguntas sobre a criação do universo, o movimento das estrelas, o comportamento dos animais selvagens, a força do Leviatã, o voo da águia. E a mensagem é clara. Jó, você não entende nada. Sua perspectiva é infinitamente limitada. Seu medo, sua necessidade de controle, sua exigência por explicações, tudo isso vem de uma ilusão fundamental de que você pode compreender ou gerenciar o mistério da existência. Psicologicamente, isso é profundo, porque a raiz da ansiedade patológica é, em última análise, a ilusão de controle. A crença de que, se fizermos as coisas certas, pensarmos os pensamentos certos, executarmos os rituais certos, podemos evitar o sofrimento. Mas a vida não funciona assim. O caos é inerente. A incerteza é a única certeza. E o que Deus está dizendo a Jó não é, você mereceu isso, ou, isso faz sentido dentro de um plano maior. É, você precisa soltar a necessidade de que tudo faça sentido. A resposta de Jó é surpreendente. Depois de passar capítulos inteiros exigindo respostas, defendendo sua inocência, desafiando Deus a se explicar, ele diz: eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Por isso, me abomino e me arrependo no pó e na cinza. À primeira vista, isso parece submissão humilhante, uma capitulação completa. Mas olhe mais de perto. Jó não está se arrependendo de ter pecado. Ele está se arrependendo de algo mais profundo. Ele está se arrependendo de ter construído uma relação com Deus, baseada em transação. Se eu fizer isso, você fará aquilo. Se eu for bom o suficiente, serei protegido. Se eu oferecer sacrifícios, meus medos não se concretizarão. Ele viveu a vida inteira em uma barganha implícita com o universo. E agora, despojado de tudo, ele finalmente vê a verdade. Essa barganha nunca existiu. Na psicologia, existe um conceito chamado aceitação radical, popularizado pela terapia comportamental dialética. É a prática de aceitar completamente a realidade como ela é, sem julgamento, sem resistência, sem a necessidade de que seja diferente. Não é resignação passiva. É reconhecer que o sofrimento é inevitável, mas o sofrimento sobre o sofrimento é opcional. A dor é real, mas a agonia de lutar contra a dor, de exigir que ela não exista, de se culpar por senti-la, isso é o que nos destrói. Quando Jó diz, agora meus olhos te veem, ele está descrevendo um despertar, não um entendimento intelectual de Deus, mas uma experiência direta de algo maior que suas categorias mentais, algo que não pode ser controlado, negociado ou compreendido, apenas encontrado. E nesse encontro, algo extraordinário acontece. Seu medo não desaparece magicamente, mas a necessidade de evitar o medo dissolve. Porque ele percebe que mesmo na destruição total, ele sobreviveu. Mesmo sem respostas, ele permanece. Mesmo sem o controle que lutou tanto para manter, a vida continua. Então a pergunta para você é:
O que você está realmente com medo de perder? Não a resposta superficial. A verdade profunda. O que você protege tão ferozmente que construiu uma vida inteira de rituais ao redor? Sua reputação? Sua sensação de estar no controle? Sua imagem de pessoa forte? Sua identidade como alguém que faz tudo certo? E o que aconteceria se você perdesse isso? Sério. O que realmente aconteceria? Você deixaria de existir? Ou você descobriria, como Jó, que há algo em você que permanece mesmo quando tudo desmorona? O final da história de Jó é frequentemente mal interpretado. Deus restaura sua fortuna em dobro. Ele tem mais 10 filhos, vive mais 140 anos e morre em uma idade avançada, cercado de gerações. Muitos leem isso como uma recompensa, uma compensação pelo que ele passou. Um final feliz que valida a ideia de que se você for fiel o suficiente, receberá suas bênçãos de volta. Mas isso é perder completamente o ponto. O Jó que recebe essas bênçãos não é o mesmo homem que as perdeu. Ele foi fundamentalmente transformado. Ele não está mais vivendo em medo. Não está mais oferecendo sacrifícios compulsivos. Não está mais tentando controlar o incontrolável. Ele aprendeu a habitar a incerteza, a viver sem a garantia de que o sofrimento não voltará, a amar seus novos filhos sabendo que eles são mortais, a desfrutar de sua riqueza, sabendo que é temporária. Isso é liberdade real. Não a ausência de medo, mas a ausência da tirania do medo. Na psicologia, chamamos isso de crescimento pós-traumático. É o fenômeno bem documentado de que algumas pessoas, depois de passarem por traumas intensos, não apenas se recuperam, mas se transformam, desenvolvem maior sabedoria, conexões mais profundas, propósito mais claro, apreciação mais rica pela vida. Não porque o trauma foi bom, mas porque eles escolheram encontrar significado dentro do sofrimento, em vez de apenas sobreviver a ele. Jó não precisava perder tudo para aprender essa lição, mas seu medo o cegou para qualquer outro caminho. Ele estava tão ocupado protegendo sua vida que esqueceu de vivê-la. Eu imagino você agora, ouvindo essa história, e talvez reconhecendo pedaços de si mesmo em Jó. Talvez você não ofereça sacrifícios de animais, mas você oferece algo. Horas extras no trabalho para provar seu valor. Perfeccionismo exaustivo para evitar críticas. Controle obsessivo sobre relacionamentos para prevenir abandono. Hipervigilância constante sobre sua saúde, suas finanças, seus filhos. E talvez, assim como Jó, você carregue um medo secreto. Aquela voz sussurrando no fundo da sua mente. Não é sustentável. Em algum momento, tudo vai desmoronar. E será minha culpa. Aqui está o que eu preciso que você entenda. Você não está sozinho. E você não está quebrado. Seu medo é sua mente tentando protegê-lo da única coisa que ela não pode proteger. A impermanência fundamental de tudo que existe. Sua mente está fazendo exatamente o que foi projetada para fazer: prever ameaças e criar estratégias de sobrevivência. O problema não é o medo. É a relação que você tem com ele. Porque quando você trata o medo como um inimigo que deve ser eliminado, você entra em guerra consigo mesmo, e essa guerra é infinitamente mais destrutiva que o próprio medo. Mas quando você aprende a ver o medo como informação, não como verdade absoluta, tudo muda. O medo se torna um sinal. Algo aqui é importante para você, não uma profecia. Você pode sentir medo e ainda assim escolher coragem. Você pode reconhecer a incerteza e ainda assim se comprometer com o presente. Você pode carregar a vulnerabilidade e ainda assim construir uma vida com significado. Existe um detalhe no final da história de Jó que é frequentemente negligenciado. Depois de tudo que ele passou, depois de todos os discursos dos seus amigos, Deus fala diretamente com Elifaz: a minha ira se acendeu contra ti e contra os teus 2 amigos, porque não falastes de mim o que era reto, como o meu servo Jó. Isso é chocante, porque os amigos de Jó passaram capítulos inteiros defendendo a justiça de Deus, justificando o sofrimento, protegendo a reputação divina. Enquanto Jó questionou, desafiou, acusou. E, no entanto, Deus diz que Jó falou corretamente. Por quê? Porque Jó foi honesto. Ele não mascarou sua dor com platitudes espirituais. Ele não fingiu estar bem quando estava despedaçado. Ele não escolheu narrativas reconfortantes sobre a verdade crua de sua experiência. Ele se recusou a trair sua própria realidade para confortar os outros ou preservar crenças teológicas. E isso, psicologicamente, é profundamente libertador. Porque a raiz de muito sofrimento mental não é a dor em si, mas a vergonha que sentimos por senti-la. A crença de que deveríamos estar lidando melhor,
sentindo menos, sendo mais forte. Passamos tanto tempo tentando ser como deveríamos ser, que perdemos contato com quem realmente somos. Jó nos ensina que há espaço para a raiva sagrada, para o lamento sem vergonha, para a dúvida honesta, para a vulnerabilidade que não pede desculpas, não apesar da sua espiritualidade, mas como parte integral dela. Então, voltando à questão original, o medo de Jó causou seu sofrimento? A resposta é tanto sim quanto não. Sim, no sentido de que seu medo o aprisionou em uma maneira de ser que era insustentável. Ele vivia em constante tensão, sempre esperando a catástrofe, nunca verdadeiramente presente para a vida que tinha. Não, no sentido de que as tragédias que o atingiram não foram criadas magicamente por seus pensamentos. Coisas ruins acontecem. Caos existe. Sofrimento é parte da condição humana, não uma falha moral ou manifestação de pensamentos negativos. Mas aqui está a verdade mais profunda. O medo de Jó o impediu de viver verdadeiramente antes da tragédia, e foi apenas através da perda total que ele foi forçado a confrontar esse medo e descobrir o que existia do outro lado. Você não precisa perder tudo para fazer essa jornada. Você pode começar agora, não eliminando o medo, isso é impossível e contraproducente, mas mudando sua relação com ele, parando de ofertar sacrifícios para apaziguá-lo, parando de construir sua vida inteira ao redor de evitá-lo, parando de acreditar que sentir medo significa que você está em perigo, e começando a fazer a pergunta que Jó nunca fez, até que foi tarde demais. O que eu estaria fazendo? Como eu estaria vivendo, se eu não estivesse governado por esse medo? A história de Jó não é sobre um teste de fé. É sobre o despertar doloroso de alguém que viveu uma vida inteira sob a tirania de suas próprias profecias sombrias. Ele não foi recompensado por sua fé inabalável. Ele foi transformado por sua disposição de entrar na escuridão, permanecer na incerteza e emergir como alguém fundamentalmente diferente. As feridas em seu corpo eventualmente curaram, mas as cicatrizes psicológicas do medo que ele carregou por anos, essas só se dissolveram quando ele parou de lutar contra o que não podia controlar e começou a habitar o mistério. Você está vivendo como Jó antes da tempestade, constantemente vigilante, perpetuamente preparado para o desastre, oferecendo sacrifícios diários no altar do IC. Ou você está pronto para soltar? Para parar de negociar com o universo, para reconhecer que a vida não vem com garantias, mas vem com a possibilidade de estar verdadeiramente vivo? Porque aqui está o paradoxo final. O que Jó mais temia não foi realmente as tragédias externas. Foi a descoberta de que ele poderia sobreviver sem as ilusões que o sustentavam, que ele poderia perder tudo e ainda permanecer, que ele poderia enfrentar Deus sem intermediários ou proteções e não ser consumido. Ele temia sua própria força, sua própria resiliência, sua própria capacidade de suportar o insuportável. E quando ele finalmente encontrou isso, não através de evitação, mas através de atravessar o próprio fogo que tentou prevenir a vida inteira, ele se tornou livre. Não livre de medo, mas livre dentro do medo. Capaz de sentir a incerteza sem ser paralisado por ela. Capaz de amar sem garantias. Capaz de viver sem saber o que vem depois. E talvez, apenas talvez, essa seja a única liberdade real que existe. Então, o que você fará com essa história? Você vai continuar alimentando seus medos com sacrifícios inúteis? Ou vai parar, respirar fundo e perguntar: o que eu realmente temo? E quem eu seria sem esse medo me governando? Porque a verdade que ninguém te contou sobre o medo de Jó é esta. Não foi o medo que o destruiu. Foi a recusa de olhar para ele diretamente, até que o universo o forçou a fazê-lo. Você não precisa esperar que tudo desmorone. Você pode escolher olhar agora. Não para eliminá-lo, mas para conhecê-lo, para entendê-lo. E, finalmente, para parar de deixar que ele escreva o roteiro da sua vida. O medo sempre estará lá. A pergunta é: ele estará dirigindo? Ou apenas ocupando o banco de trás enquanto você segura o volante? A escolha, como sempre foi, é sua.